Gente, o Corinthians pode pegar um gancho pesado, rapaziada. Mano, eu separei um vídeo aqui falando sobre o gancho, né, que o Corinthians pode pegar, porque teve muita coisa, rapaziada. Teve treta, teve racismo também, teve muita coisa chata acontecendo no Clássico. Vamos aqui repercutir o vídeo, trazer informações do Palmeiras também, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e vamos para o vídeo, pessoal. Deve ser uma pena pedagógica para que atletas do Corinthians e de qualquer outro clube não venham a praticar atos obscenos como esse. Em novembro de 24, foi arremessada uma cabeça de porco no gramado. Em fevereiro de 25, uma cabeça de porco foi colocada no estádio, na porta do estádio do Palmeiras. Houve uma pena aplicada pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD de R$60 mil. Eu enxergo que a multa agora deveria evoluir para um debate de perda de campo, para que no futuro os seus torcedores nem pensem em jogar objetos no campo e deixar o espetáculo correr livre, como todo o torcedor gostaria de ver. Até o momento não se identificou o torcedor ou a torcedora que teria ofendido com ato racista o goleiro do Palmeiras. Mas, em se tratando de conseguirmos identificar esse atleta, esse torcedor, essa torcedora, ele estaria sujeita a afastamento dos estádios de até 720 dias e também a um processo criminal, porque isso configura crime. As investigações prosseguem, a Polícia Civil instaurou um boletim de ocorrência, está iniciando um inquérito policial, imagens estão sendo solicitadas. Então, as instituições estão trabalhando e vão reprimir de forma exemplar essa conduta reprovável. As principais denúncias, então, do STJD. A gente viu aí o promotor falando e a gente coloca na tela, tá? Então, pro André deve ter uma suspensão em caráter educativo. O Mateuzinho, ato de violência pode pegar até 12 jogos, não é isso? O Hugo Souza insinuou ali no final do jogo, nas entrevistas, o favorecimento ao Palmeiras. Teve a confusão no túnel, e isso envolve o Corinthians, envolve também o Palmeiras. E ainda a gente viu aí a responsabilidade do Corinthians no caso da ofensa racista. O jogo foi interrompido ainda com o drone na linha ali de pipa, com o drone e linha de pipa. E o histórico pode gerar a perda de mando de campo para o Corinthians. Bom, que vergonha, né? E aí a gente tem aqui, olha só, vocês vão ver, do lado esquerdo do corner, Lili Nascimento, do lado direito, Vinícius Nicoletti, It's time, e agora o pau vai quebrar. Pra briga. Não, mas aí é o seguinte, né? Bom, virou STJD então, né, Lili? Porque as principais denúncias são contra o Corinthians por conta da expulsão e do que aconteceu ali no estádio, Lili. Exatamente, Bruno. Agora aqui no estúdio Agora com aqui, vocês, isso. né? Então, bom dia ao Fã de Esportes. O meu parceiro Nicoletti também. Vocês estavam lá, né, no estádio? Estávamos lá em loco, então vimos desde o início, né, como tudo aconteceu já dentro de campo e depois fora dos gramados, né? Então, um derby que se estende de forma negativa e agora o Corinthians pode pagar com perda de mando de jogos e ainda perder jogadores, porque a gente tem que lembrar que só no último jogo o Diniz não pôde contar com 7 atletas no departamento médico. Então, agora que todos esses casos, né, individuais, então do Hugo Souza, André, o Mateuzinho e o Breno Bidon, eles foram encaminhados para a comissão disciplinar do STJD. Se forem julgados, né, se a denúncia for aceita e forem julgados, eles podem perder jogos também, o que pode influenciar diretamente em campo aí para o Corinthians, uma situação muito ruim. E é o caso grave também do racismo. Se o torcedor não for identificado, aí fica essa questão que o Corinthians vai pagar perdendo o mando de jogos também. E o Lili, no caso do André, ele ainda pode ser punido pelo clube. Sim, porque o Alan foi, né? Foi. Exato. E aconteceu com o Alan, por isso que o torcedor ficou, digamos assim, um pouco bravo ali com o André, porque 2 semanas antes, né, acontece isso com o Alan. O Alan é punido dentro do clube, teve uma conversa da diretoria com ele, então não foi algo que passou. O Marcelo Paz sentou para conversar com ele, o Osmar Stabile também. Então teve toda uma conversa, toda uma mobilização dos atletas e aí o André vai e repete, né, o mesmo gesto obsceno ali nesse clássico, então ele vai sofrer punições também dentro do clube e pode prejudicar o Corinthians sofrendo suspensão de jogos. No caso do Palmeiras, as denúncias são menores, mas tem ainda a preocupação por causa da suspensão do Abel. O Abel tem Dos mais 6 jogos, né? Vai ser julgado quarta-feira, né? Esse julgamento todo que a gente está falando vai ser na sexta-feira. Isso chamou a atenção porque é rápido, né?
Exatamente, Ainda muito bem, rápido. né? Mas assim, já é essa semana. Às vezes não rolava Inclusive, mais. o procurador falou sobre isso, né? Eles querem rapidez no processo para poder punir logo. E o Abel vai ser jogado no pleno agora, pegou 8 jogos de suspensão, já cumpriu 3, as 2 automáticas do jogo contra o Corinthians, e agora vai ser julgado na quarta-feira. O Palmeiras, nessa confusão toda, está enquadrado apenas no artigo de rixa e tumulto no caminho ali, no túnel, no caminho para o vestiário, né? Porque teve a discussão, a versão do Palmeiras é que tinha um bate-boca do Luigi com o Gabriel Paulista, e aí veio o preparador físico do Corinthians, o Luiz Fernando dos Santos, preparador de goleiro, desculpa, e aí agrediu o Luigi. O Palmeiras fez o boletim de ocorrência, entende que é vítima, que o Luigi foi vítima, que não teve nenhuma confusão envolvendo o Palmeiras, apenas foi vítima de toda a situação. Depois teve empurra-empurra, bate-boca, e aí mais imagem dos seguranças aí afastando e evitando uma briga, um tumulto maior. Mas o Palmeiras entende que é vítima a questão do Luigi. Inclusive, ele passou por corpo de delito e foi constatada ali a lesão no pescoço, né? Teve uma lesão no pescoço. A polícia tentou aí um acordo para morrer toda a situação envolvendo cestas básicas, 5 cestas básicas para os 2 lados. O Palmeiras recusou, o Luigi também, e aí o processo segue no Ministério Público. O Ministério Público vai analisar as imagens para seguir as investigações ou então encerrar o caso. Aí já o que ele empurra lá, né? Se não identificar ninguém, o Palmeiras leva apenas uma multa nessa questão, né? Se identificar algum jogador, ou comissão técnica, ou até funcionário, aí pode pegar de 2 a 10 jogos de punição. Ontem, eu tava tentando pensar assim, e é impressionante que não tem nada que aconteceu no Clássico que a gente consegue elogiar. Nada. Porque a gente elogiou, a gente criticou o juiz que desde o começo perdeu o controle do jogo. 2 minutos. Com 2 minutos. A gente criticou a postura dos jogadores dos 2 times que a todo momento tentaram tumultuar a partida. Sim. A gente ontem criticou, e ontem a gente tentou falar bastante do jogo, a gente criticou muito o fato do Palmeiras, com 2 jogadores a mais por 30 minutos, não ter conseguido fazer o gol. E a postura dos jogadores... A torcida a gente não pode elogiar porque também tumultuou, porque ofendeu de maneira grave até um torcedor ali, de maneira racista, mas os outros também ainda tumultuaram o jogo. E o que aconteceu ali também, a maneira como o Corinthians agiu desde o começo, também não dá pra deixar de criticar, né? Sabe quem deve estar muito envergonhado, eu fico imaginando? O Diniz. Porque o Diniz é um cara que acabou de chegar, não é, Lili? Acabou de chegar. E ele é um cara que levanta aí as bandeiras e preza muito a relação que ele tem na educação com os jogadores. Os jogadores dele aprontaram tudo aquilo. E ele é um cara que... Pessoal, então é isso aí. Esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês do canal ESPN falando das... Gente, então é isso aí. Esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês do canal ESPN falando da treta toda, né? Envolvendo Palmeiras e Corinthians. Teve racismo com o Carlos Miguel. Esperamos, rapaziada. Esperamos mesmo que identifiquem o culpado e punam, né, rapaziada? Porque isso não pode passar batido. Vamos aqui com o vídeo que eu trouxe pra vocês também. Vídeo, né? Com as informações. Tem mais coisa pra gente debater aqui sobre o Palmeiras. Tem uma joia, rapaziada. Uma joia, mano. Que esse moleque joga demais. Ele joga demais e não é à toa que tá despertando interesse lá da Europa, rapaziada. E já tem um valor estipulado, tá? Vamos aqui com a informação que eu trouxe pra vocês. Vamos falar sobre essa joia do Palmeiras. Cadê? Olha só. Vamos com a matéria aqui, ó. Rivais se assustam com nova joia do Palmeiras. É uma pena. Abre aspas, né? E fecha aspas. Nos últimos anos, né, nenhum clube brasileiro revelou tantos grandes jogadores como o Palmeiras. E tem mais um grande joia a caminho, né? Mais uma grande joia a caminho aí. É o Eduardo Conceição, de apenas 16 anos. Vem se destacando na base do Alviverde. E o seu nome, pessoal, já repercute nas redes sociais. Cadê? Eu quero saber se... Tinha um time, né? Eu acho que era o Manchester City que já estava interessado. Não tinha nada concreto ainda, mas já despertava o interesse dele. Ó, tem um valor aqui, ó, que eu vou trazer pra vocês, ó, se liga só. Tem um valor aqui, ó. Palmeiras quer 294 milhões para definir o futuro da joia, né? 16 anos, que é o Eduardo? É ele mesmo, pessoal. Então é o Eduardo. E o Palmeiras quer na casa ali, né, de 50 milhões de euros. Pra quem sabe abrir uma conversa. Se você quer levar, né, vamos abrir conversa. Gira na faixa de 50 milhões de euros, que dá, na cotação atual, 294 milhões de reais, pessoal. É muita grana. E mano, Palmeiras é isso aí, mano. Tem um moleque, rapaziada, que eu assisti um jogo dele na Copinha. Infelizmente, ele se lesionou, mano, logo no começo. Quem era esse moleque?
Caramba, eu esqueci o nome dele, mano. Mas eu vi ele jogando e falei, mano, esse moleque é muito bom, mano. Pena que logo no começo ele acabou se lesionando. Caramba. Enfim, eu não sei o nome dele, mas se vocês souberem, solta nos comentários. Ele é bom também. Faz tempo que eu não acompanho o futebol dele, mas no jogo que eu vi lá, o moleque é diferenciado. Ó, PSG, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City sinalizaram interesse ao staff do jogador. Olha só clubes gigantes que querem isso, moleque. Pessoal, então ficamos por aqui. Se vocês têm alguma coisa a comentar sobre o jogo entre Palmeiras e Corinthians, sobre aquela treta toda que deu, sobre o Eduardo também, se vocês acham que vale a pena vender o Eduardo já ou não, solta nos comentários, beleza? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.